tarde, irmãos e irmãs. Vamos nos assentar. Vou ficar em pé, dependendo do som de cada um. Daqui a pouco eu levanto e fico em pé também. Esse horário. Pessoal, vou fazer uma oração para a gente estar começando então o curso. Nossa aula de hoje, primeira jornada, né, de 11. Vamos orar a Deus. Santo Deus, amado Pai, somos gratos por ter preparado este local para recebermos os irmãos e irmãs, os visitantes que vieram até aqui, Pai, dispostos a aprender da Sua palavra, especificamente sobre o livro de Apocalipse. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui dispostos a isso. Agradecemos também a presença de todos, de ter trazido todos em segurança. Que o Senhor possa continuar conosco nessa tarde maravilhosa, para que nós possamos desfrutar deste ensino ministrado pelo seu servo, nosso irmão Álvaro. Que o Senhor possa fazer com que ele possa desenvolver esse trabalho proposto até o final do ano, com sabedoria, com humildade, com muita paciência, instruindo todos nós e viemos até aqui. Permita, ó Pai, que saiamos daqui sempre melhores, com mais conhecimento sobre Jesus Cristo, sobre a Sua palavra, para que cada um de nós possamos sempre amadurecer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Traga ainda os irmãos que estão vindo em segurança e permita, Pai, que tudo seja feito para a Sua honra e Sua glória. Esteja conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Gostaria de apresentar o Álvaro para quem não conhece, né? Vem cá, Álvaro, um pouquinho. Agradecer inicialmente a Deus, mas agradecer o Álvaro que aceitou o convite da congregação, que está vindo aqui ministrar o curso aos sábados, né? O Álvaro está sabendo também. Nós teremos também o estudo do Apocalipse às quartas-feiras com o Alan Dutra, mas de sábado vai ser o Álvaro com 11 aulas, terminando em novembro. Se você não está no grupo do WhatsApp, depois fala comigo para você estar lá, porque a gente vai manter as informações, às vezes no dia que não puder dar aula, assim, tudo mais, né? Pelo que eu sei, você foi batizado com 9 anos, foi isso? É isso. Mas sua conversão parece que foi depois. Isso, foi mais ou menos isso. Álvaro, para quem não sabe, é mestre, doutor, mestre em línguas hebraicas, em grego, e doutor em ciências da religião. Quem quiser ter esse doutorado, eu tenho, né? São mais de 100 páginas, então tem que ter um pouco de paciência para ler, né, Lívia? A gente agradece que você possa desenvolver aí com muita sabedoria e que a gente possa desfrutar desse curso. Fica à vontade, Paulo. Obrigado pelo convite. Só fazer uma coisa, descobri que o celular está com a carga ruim. Onde é que está aqui? Não que eu pretenda usá-lo, mas só para não acontecer de eu ficar depois. Queria falar para o pessoal da apostila. Não sei se todos imprimiram a apostila que está no grupo. Se alguém precisar de um papel para anotar alguma coisa, a gente tem folha aqui, tá? Alguém precisa? Tem papel para anotação, que quiser pegar. O único velho sou eu que peguei o papel, então. Ah, pronto, deixa mais. Para quem está no grupo, já foi postado, mas eu vou postar de novo, tanto uma apostila com materiais, que não é exatamente a sequência da aula, mas tem, né? Boa parte da sequência da aula, tem mais do que a sequência da aula, na verdade. E os slides que vão passar, depois eu posto lá também, né? Então, às vezes alguém fica tirando foto, ou tirar foto de slide, pode, porque às vezes você quer lembrar uma coisa, fica à vontade. Até, às vezes é mais para você lembrar uma coisa, né? Que quer comentar. Mas eu passo os slides todos do jeito que eu aqui, eu passo para você depois sem problema, né? No grupo, quem está no grupo já está com isso, quem não está, o pessoal não vai entrar. Tem a vantagem de fazer perguntas ali ou fazer no particular, né? E aí, se eu puder responder, se eu souber, enfim, eu vou tentar ajudar naquilo que eu puder. Então, eu espero que seja uma jornada de bastante conversa, né? Uma coisa de realmente a gente interagir no Evangelho, na mensagem de Cristo, usando o livro de Apocalipse como a nossa base, né? De compreensão, de entendimento, de busca. As perguntas começam no texto, aí depois
As respostas vêm do nosso diálogo, da nossa compreensão, nossa discussão. E o que mais? Acho que é isso aí, né? Acho que precisa avisar depois se houver qualquer outra. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho uma projeção de voz muito boa, vocês vão ver. Então eu vou tentar, vocês que estão mais no fundo, vocês vão precisar forçar o ouvido ou pular aqui para frente, né? Porque a minha voz não vai muito longe, não. E aí, para tentar poupar, eu vou falar com jeitinho, né? Muito bom. Quem aqui já estudou o livro de Apocalipse antes? Já estudou o livro todo? Nenhuma. Então, estamos bem, ótimo. Então, a minha proposta aqui é a gente fazer hoje, eu coloquei toda uma... Deixa eu ver... Acho que eu pus coisa na frente aqui, deixa eu ver se atrapalha. Pode pôr embaixo, né? Eu não quero esquecer, sabe, que quando você guardar fora. Foi. Estou errado. Tem um provérbio chinês que diz que se você plantar botão errado, dá errado, né? Então, tem lá no material a ementa do curso, mas vai ser isso. O estudo exegético, hermenêutico do livro de Apocalipse, no contexto histórico, literário, teológico, simbólico e político das igrejas do primeiro século, levando em conta a mensagem para nós hoje. Então, um pouco de tudo, né? Um pouco da crítica do João à falsa doutrina, ao comércio, ao governo, ao pecado dos irmãos, tem de tudo. Não é um assunto só, né? O livro, como toda a vida, né? A nossa vida se interliga em tantos pedaços, né? E o objetivo geral é introduzir isso tanto na interpretação do Apocalipse para a resolução de dúvidas sobre o significado do livro e o uso positivo do mesmo no ensino e edificação hoje. Quer dizer, é um livro antigo como toda a Bíblia, né? Um livro antigo, mas sempre com relevância para hoje. Por que o livro antigo tem relevância para hoje? Quando foi escrito, foi bem escrito. Foi escrito com inspiração do Espírito Santo, com uma base de verdade que ultrapassa o momento histórico. Você viu para aquele momento muito bem, mas depois serve para depois também, né? É como um clássico da literatura, né? Foi escrito há 400 anos, a gente lê hoje e gosta, né? Agora, o que não é um clássico, a gente lê, né? uma novelinha, um gibizinho, a gente lê e depois perde a graça, né? Porque não é para aquele momento, né? Então, os livros bíblicos têm essa vantagem de conseguir ser usado muito tempo depois. Então, de objetivos específicos, conhecer os aspectos históricos, literários, teológicos, simbólicos e por isso do Apocalipse, fazer uma leitura que leve em conta o significado antigo e a aplicação moral do mesmo, ser cristãos que se norteiam pela esperança e revelação do Apocalipse e conviver com comunidades cristãs que vivem a mensagem. Então, o objetivo sempre conhecer, fazer, ser e conviver, né? E eu espero que ao fim desses 11 estudos, se Deus nos der vida, né, condições de fazê-lo, nós vamos ter conhecimento, habilidade e atitude, que é a competência. O que é competência? É alguém que tem essas três qualidades, né? Alguém que é competente, meio competente, ele tem muito conhecimento, muita habilidade, mas tem má atitude, não quer trabalhar. Não é competente, né? O cara é o melhor trabalhador de madeira do mundo, ele tem um conhecimento e habilidade, mas ele não gosta de trabalhar. O estudo dele é tudo errado, o cara não vai fazer nada. Mas o conhecimento é do sentido original do Apocalipse, a habilidade para aplicar esse sentido hoje, e a prática, a atitude de prática de vivenciar e experimentar a revelação desse livro na atualidade. Ou seja, como todo livro, o Apocalipse é para ser trazido para a gente hoje. E aqui eu estou fazendo essa apresentação, estou lendo, mas pode conversar, tá? Daqui a pouquinho a gente bate em papo. Então, aqui é um conteúdo programático que é muita esperança, né? Muita fé e esperança, depois vocês leem. Mas é o que nós vamos, o que tem no livro que a gente poderia ver, né? A gente tem as aulas expositivas, via Zoom, peguei o material, não tem Zoom, é aqui mesmo. Eu peguei mas o que tem de interessante para nós? Tem a apostila com o roteiro de estudo, texto para leitura, os slides vão passar, alguns links de vez em quando, e bibliografia está nesse material que estou te passando. Então, está tudo lá. Bibliografia é esse texto. Tem 2 textos meus que eu estou recomendando. Esse aqui, que eu vou postar no nosso grupo, alguns já pegaram, né? E esse aqui é um livro meu que
nesse primeiro volume desse livro, tem 3 capítulos sobre Apocalipse. Então vocês podem também depois... no futuro eu vou trazer os livros, quem quiser adquirir. O curso aqui não tem nada cobrado, mas quem quiser mais coisa, então, pode, não é obrigatório. Que mais? E aí, eu queria complementar esse livro aqui, do irmão Roger Dixon, está fora do prelo, mas você aconselha até achar na internet o PDF. Vale a pena ler, sobre a questão do milênio. Esse livro do presbiteriano William Hendrickson é bacana, é um comentário do Apocalipse, legal. Esse Anthony Reikema também é um calvinista, mas a visão dele de escatologia nesse livro é interessante. Esse Nelson Craigbill já escreve da perspectiva da teologia da libertação. Acho que ele é anglicano, mas o negócio dele, a ideia dele de analisar a questão do comércio imperial no Apocalipse é bem interessante. Você tem capítulo 17, depois do comércio, né? Bem interessante a gente repensar nossa vida com respeito ao mamon, o mamon, dinheiro, né? Esse livro é velho, se você achar no sebo, compra. Ray Summers, metade do livro é do Batista, metade do livro ele fala sobre como interpretar o Apocalipse, outra metade ele interpreta, mas a primeira metade, gente, é de ouro, é preciosa. Pena que pararam de publicar, né? Mas se você conseguir não ser, perde. Esse Michael Wilcox é um livro da ABU, fácil de ler, sobre o Apocalipse, bem legal. Bibliografia não é para comprar nada, é sugerido. Você falou do Cordeiro Seus eu pulei justo do irmão Rubel Scher. Cordeiro Seus Inimigos, publicado, irmão nosso, publicado pela Leitura Bíblica ano passado. Também não está mais no prelo, mas está rodando por aí as versões piratas, né? Ou pega o que não custa nada, então pode pegar. Mas na verdade, a gente lá no seminário em Recife, a gente pediu autorização para os editores para a gente publicar, eles não deram. Mas ele falou, pode tirar uma cópia para uso. Se você quer tirar 50 cópias para os alunos, pode. Então a gente tirou, né? Então, se você for ganhar dinheiro, não pode. Tirar a cópia ganhar dinheiro, não pode. Mas se tirar a cópia para usar, pode, né? É isso que eu entendi, né? Então é isso. Se vai ganhar dinheiro, tem que dividir com ele, né? Tá bom. Data, isso aqui é importante. Então, olha, hoje, 2 de agosto, graças a Deus, é um estudo inicial como estudar o Apocalipse. Vamos discutir um pouquinho como estudar. Se você quiser ser um aluno assim, daquele tipo que está correndo na frente, você lê depois na apostila, a página 7 a 19, que tem um pouco a ver com o que vamos falar aqui hoje. E aí, cada semana, eu tenho um trecho programado e um texto dessa apostila, né, que você pode ler. Você precisa imprimir a apostila, se quiser imprimir, imprime, se quiser ler no tablet, no computador, né? Mas a sugestão é essa. Então, veja, não estamos seguindo todos os dias. Olha, em setembro, nós temos só um domingo, um sábado de aula. Agora, em agosto, nós vamos 9, pode pular um aqui no meio, acho, 23 e 30. Desculpe essas datas, porque eu já tinha outras coisas agendadas, então nós encaixamos uma agenda na outra, né? Só foi por isso. Mas, então você guarde bem essas datas, que se Deus permitir, são as datas que iremos praticar. Aí se surgir um imprevisto, a gente conversa no grupo, tá? Mas a princípio é isso aí. E, então, volta para trás. Tudo bem aí? Questões? Então é só para... Isso aí está no evento da disciplina, já foi passado, vai ser passado no outro grupo. E vamos começar a pensar sobre como estudar o Apocalipse. Então, coloquei aqui várias ideias, mas antes de falar, deixa eu ouvir vocês. Digamos que você tivesse uma pessoa nova na fé ou nova na fraternidade e ele pedisse o conselho para você. Como é que eu faço para estudar o Apocalipse? O que você diria? Então eu queria ouvir um pouquinho das nossas ideias. Quais são ideias que você daria, uma ideia importante que você daria para esse novo cristão, esse novo irmão, estudar o Apocalipse? O que vocês diriam? Procurar o alvo. Oi? Não, vou cortar a casa. Não. Boa piada. Vamos falar sério. Então, mas gostei da piada. Agora, na verdade, olha, às vezes o que acontece não é bem isso, mas é quase isso. A revista. Vá ler tal comentário.
ou vai falar com o pregador, o professor, que normalmente ele tem formação, ele sabe, mais que o novo convertido ele sabe, né? Mas eu estou pensando que você vai ajudar a pessoa a estudar por si, né? Como é que seria? Daí eu conselho para ele entender o que é palavra simbólica, o que é palavra literal, o que é uma palavra, um tipo, semitipo, para que ele pudesse primeiro interpretar o livro de Apocalipse, né? Porque sem isso fica praticamente impossível. É verdade. Porque esse é o primeiro passo, né? Então, começar a ajudar ele a dizer, olha, você está entrando no universo que você tem essas ferramentas. Exatamente. Legal? Lá atrás e depois aqui. Estudar o restante da Bíblia antes. Boa ideia. Não adianta querer começar, né, com um cálculo avançado se não sabe a tabuada, né? Então, vamos começar com a tabuada. Tá bom, ótima ideia. É um pouco chato isso, mas o que ele falou é o que eu acho que precisa ser dito, não sei de que forma, né? Que bom que você quer estudar o Apocalipse, é um livro bem intrigante, mas para você entender, seria interessante você entender o que se sabe sobre os judeus, sobre os cristãos, para poder entender o Apocalipse. Ou seja, não é para começar assim de sopetão, né? Diga, Marcos. Acho que assim, a primeira coisa que eu falaria, que é o que todo mundo tem expectativa, vai tudo acontecer? Vou falar, a maior parte já aconteceu. E aí a pessoa fala, opa, aí iniciaria de repente uma outra segunda conversa. Verdade. Porque todo mundo começa, qualquer leitura, tá? Com um ponto de vista. E esse ponto de vista que você começa, compromete sua leitura. Então, se você começa achando, aqui eu vou encontrar as coisas do futuro, você vai achar um canhão lá em Apocalipse 11, sem dúvida, tem um canhão lá, depois vocês vão ver o canhão, né? Um tanque de guerra, soltando balas de enxofre pela boca. Mas você fala, não, isso é tudo já cumprido, já no passado, a pessoa já reconfigura o sistema de apreensão da verdade, né? O sistema cognitivo muda, as possibilidades de cognição são outras, né? Então é um bom caminho. Vou contar uma história de verdade, a Linda lembra dessa história aqui. Linda meio minha esposa, né? Então, meu filho tinha, quanto que idade tinha quando eu li aquele livro? Que ele veio me perguntar, uns 10 anos? Uns 8 anos. 8 anos. O pessoal da escola deram um livro para ele ler, 8 anos. Eu falei, pai, ele veio tremendo, pai, não quero mais ler esse livro, vou parar de ler. Por que, filho? Não, o professor mandou ler, mas não quero ler, é muito ruim o livro. Por que, filho? Não, a pessoa pegou a outra e arrancou toda a pele de outra pessoa e depois mordeu. Nossa, que vergonha, que livro é esse? Olha, livro de terror. Eu peguei e comecei a ler. Aí eu entendi. Era uma fruta na geladeira, a pessoa abriu a porta da geladeira, pegou a laranja, tirou a casca e comeu, né? Isso é o que está acontecendo. Mas ele entendeu que era o contrário, né? Que era uma pessoa que estava no local, a outra pessoa foi lá, pegou a pessoa, tirou a pele e, né? Tudo começa do ponto de vista que ele. Eu falei, filho, é uma geladeira. Que pai? Isso aqui é uma fruta na geladeira. Essa mão é a mão da pessoa. Aí ele leu, mas enfim, se você está com a perspectiva equivocada, o equívoco já começou, né? Então, o objetivo desse primeiro estudo é como estudar o Apocalipse, é esse nosso tema aqui, né? Como estudar. Então, vou começar, precisamos ter o motivo correto, né? Então, não é para saber o que Deus não revelou, e não é para torcer o livro, e não é para aprender coisas básicas. Então, vocês falaram, né? O básico, leia os 66 livros anteriores, para depois chegar no 66º, né? Você não vai começar com o Apocalipse, embora tem grupos que fazem o contrário. Tem um grupo religioso que, em vez de fazer, por exemplo, nós temos o costume de oferecer um curso básico de teologia, né? E a gente começa com as coisas básicas, a Bíblia, a divindade, o Evangelho e tal. Então, o curso que eles oferecem é o curso do Apocalipse.
ele chama as pessoas para esse curso, só que faz uma interpretação num caminho que nós não vamos concordar, um caminho histórico lá, europeu, né? Então, mas é o jeito de arrebanhar a pessoa. E as pessoas são novatos, quem vai contestar? Ninguém vai contestar. Mas não é um livro para aprender coisas básicas. Esse livro é para quem já conhece bem a Bíblia. Não é para torcer o livro. O Apocalipse é um dos poucos livros da Bíblia, lembra? Vamos ler lá Apocalipse 22, os últimos versículos, 18 e 19. É um dos poucos livros da Bíblia que tem uma advertência contra o mau uso. Alguém lê para mim 22, 18 e 19, por favor, pode ler. Pode ler em voz alta. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, não mexa com esse livro, né? Deixa ele do jeito que está, tira, não põe, né? Então esse tipo de advertência não é só contra tirar um capítulo, é sobre a própria leitura, né? A própria leitura que, sei lá, adiciona elementos que não estão lá, ou que omite os elementos que estão lá, né? Então não, deixa o livro ser tal qual foi, vamos dizer, foi lido, foi escrito. Então não é para torcer o livro, e também não é para entender o que Deus não revelou. Jesus disse sobre aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai sabe o dia da volta, né, o retorno dele. Isso ele falou nos dias que ele estava entre nós, né, encarnado. Será que hoje Jesus não sabe? Não. Vai depender da sua forma de ver. Ele diz que agora ele está em outro estado, né, de graça, de grandeza, de glória. Ele se esvaziou ao vir à terra. Mas, naquele momento, para ninguém dizer, não, Jesus deixou escapar, sabe? O cara, às vezes, o famoso ato falho, né, da psicologia, né? O cara falou, de repente ele deixou escapar, né? Jesus disse, nem procure nas minhas palavras uma data que ninguém, eu não sei, os anjos não sabem, só o Pai sabe, e Ele sabe. Então, como é que eu vou estudar o Apocalipse, como já foi feito, muitas vezes, para saber a data do fim do mundo? Né? Aí nós estávamos conversando, o cara, olha a guerra, né? Olha o tsunami, olha, está se cumprindo, o Apocalipse está acontecendo, né? Olha, Jesus disse que ninguém sabe. Agora, como é que você lê no livro de uma pessoa que está, vamos dizer, sob a orientação de Jesus, que diz que essa data não compete a nós saber, aí você diz que sabe. Então, não é para aprender. Deuteronômio 29:9 é famoso, né? Lembra que desse texto de cabeça? Quem fala para mim? As coisas São reveladas. As coisas reveladas são. Pertence a Deus. As reveladas pertencem a nós. As que não foram reveladas são do Senhor, né? Então, ou seja, Moisés falando isso lá já nesse discurso, vamos dizer, de despedida, que Deuteronômio é um conjunto de discursos de despedida, né? Para dizer, você já tem o suficiente aqui, não vai inventar, né? O que foi revelado é para vocês, o que não é para vocês, Deus nem deu, né? Então não é para a gente seguir. Então um bom motivo é o motivo correto, né? E o motivo correto pode ser, por exemplo, participar da bem-aventurança, de obediência no livro. Alguém lê Apocalipse 1:3, é bacana esse texto. Vamos ver a sua versão qualquer, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem a palavra desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos estão às portas. Legal. Então, quem ler esse texto, absorver, guardar, praticar, recebe o que a gente chama de uma bem-aventurança. O que é uma bem-aventurança?
a bênção, então, se for a verdade mesmo. Que original fala, a palavra é Macarion. Isso mesmo. Então, o substantivo grego Macarios é bem-aventurado, feliz, abençoado, né? Era um adjetivo usado pelos gregos para os deuses. Só os deuses eram bem-aventurados. Aí Jesus diz: bem-aventurados vós, miseráveis, bem-aventurados vós. E aqui, bem-aventurado aquele que ouve, o que lê. Aí eu sigo, aquela versão que foi lida, esse Almeida Revista Atualizada, as versões mais modernas falam aquele que lê no singular e aqueles que ouvem no plural, né? Que esse é o sentido original mesmo. Por quê? Hoje nós estamos com um privilégio aqui, todos nós lemos. Eu tenho Bíblia aqui, vocês têm até no celular, né? No mundo antigo tinha uma Bíblia, uma cópia, manuscrita. Um irmão lê, todos os irmãos ouvem. E aí que funciona o pensamento antigo, decora, porque não tem Bíblia para levar para casa. Qual que é a Bíblia que eu levo para casa? Que eu decorei na reunião. Tudo que eu guardar na memória, eu levo para a vida. O que não guardar aqui, esqueci. Então, mas o sistema antigo era esse, né? Agora nós estamos, graças a Deus, com essa vantagem. Não sei se é vantagem. Mas o ponto é que o Apocalipse vai propor 7 bem-aventuranças. 7. Essa é a primeira. Tem 7. Você pode ler o livro inteiro e pescando para são só para 7. Não adianta usar concordância, que aí, né? O pessoal não é instantinho, né? Mas 7 bem-aventuranças, não é sem querer. Que coincidência que deu 7, né? E eu descobri sozinho, nunca ninguém notou isso. Não, então presta atenção. O João, né? Era mais esperto do que a gente pensa. A bem-aventurança de obedecer. Preparar-se para a volta de Cristo, sim. No capítulo 22, o fim da obra, diz: eis que venho sem demora, nem tal galardão que eu tenho para retribuir, né? Então, na verdade, qual o livro da Bíblia que não, do Novo Testamento, que não prepara a gente para a volta de Cristo? Você pode saber de um que não prepara? Não, né? Todo o Novo Testamento nos prepara para o encontro com o nosso Senhor, né? Mas o Apocalipse é bem explícito nisso. No finzinho ele diz: olha, me espera aí que eu estou chegando. Então, por que ler o Apocalipse? Porque é um livro que fala de esperança, fala de luta, fala de você enfrentar monstros. E você é um anão, uma criança, e tem aquele bicho enorme querendo te pegar, e ele diz: mas você vence, que Deus te abençoe, né? Então isso para todas as gerações de cristãos faz sentido, né? Os monstros antigos já morreram, mas vem outros, né? É que nem game, né? Passa um chefão, mas vem outro, não vem? Não é assim? Eu vou dizer que chama chefão, não sei se vocês eu acho que vocês também não sabem. Chefão era na década de 20. Não, de 20 não, também não. Mas, então, a gente se prepara para outro. E para não excluir esse livro da Bíblia, nós lemos esses últimos versículos que diz: não acrescenta, não tira. Eu lembro um amigo que dizia: não, eu vou lendo a Bíblia inteira, quando chega em Apocalipse, sai fora, começa de novo. Não leio, tenho medo. É bom, meu irmão. Que pena que você tem medo, né? Mas então, estuda, tenta ver. Mas não é uma prática necessária. Se alguém não quiser ler, não tem nenhum mandamento que te fala: se você não lê o Apocalipse, você vai para o purgatório. Não tem isso, né? Mas, assim, é bom. O livro é bom, o livro tem a sua utilidade. Se Deus achou por bem deixar na Bíblia esse livro, deve ser muito bom, né? Porque se não fosse bom, Deus não deixava, né? Teve muitos livros e epístolas que Paulo mesmo escreveu que o Espírito Santo resolveu não deixar para a gente. Uma igreja não copiou, usou, mas não copiou para as outras gerações. Os que nós temos, 27 que nós temos, a igreja, sob a orientação de Deus, copiou e preservou, inclusive o Apocalipse. Então, vale a pena. E para aprender a mensagem de vitória cristã em meio à tribulação e perseguição. Então, no capítulo 21, né, no verso 7, nós temos justamente, acho que não sei se esse versículo está certo, deixa eu ver. 21:7 diz: o vencedor herdará essas coisas, eu serei o Deus dele e ele será meu filho. O vencedor é um termo que ocorre desde lá das cartinhas, né, das primeiras
7 cartas do Apocalipse, o vencedor no Apocalipse, muitas vezes é aquele que morreu pela sua fé, aquele que foi martirizado, foi perseguido, sofreu o bullying, hoje em dia bullying, né? Sofreu uma perseguição, mas o livro de Apocalipse tem motivado muitos cristãos a suportarem dificuldades. Então, até domingo passado, o pregador da igreja trouxe uma estatística interessante, que eu estou aqui confortável, né? Mas ele mostrou o famoso gráfico de torta, né? Assim, não é isso? Aquela torta assim, né? Aí a torta está dividida em 4. E 3 quartos estavam achulhados. Ele falou: isso aqui são os cristãos do mundo. São os cristãos do mundo. E esses aqui são os que não são perseguidos. Ou seja, 3 quartos dos cristãos do mundo estão sob regime de perseguição. Na China, nos países onde o cristianismo é perseguido, e mesmo em países onde o cristianismo países pós-cristãos. Se você for em certos países da Europa, os prédios das catedrais são maravilhosos, mas não tem nenhum cristão. O cristianismo já passou por lá. Aqueles países são pós-cristãos. Em alguns aspectos até meio anticristãos. Porque, de novo, o cristianismo lá teve uma aventura ruim, né? Você se ligou com o Estado, né? Promoveu coisa ruim, aí o pessoal jogou a água suja fora e o bebê junto. Ou seja, se livrou de coisa que não deveria ter se livrado. Mas então, infelizmente, isso acontece em outro lugar, né? Na Índia, em países onde os cristãos fizeram exercício de violência, né? Então, quando o colonizador vai embora, vai a religião dele embora também. Então, a gente tem dificuldade em certos países da África, porque os europeus chegaram lá com o cristianismo e também com o chicote, né? Quando tocaram fora o europeu, tocaram fora também a religião dos cristãos. E aí veio o Islã, né? Tem outras coisas ocupando esse espaço, né? E aí, ó, a gente fica em caso de perseguição. Então, nesses países, o Apocalipse faz muito sentido. Muito sentido. E talvez para você também faça, só você encontrar um nicho, né? Você não sofre bullying no serviço se falar muito que é cristão? Talvez. Ou sofre bullying até na sua família. Você falar um pouco de ser cristão, alguém vai dizer, né? Vai inventar uma coisa. Então, o livro de Apocalipse vai nos ajudar sempre a enfrentar essas coisas. É um bom motivo para estudar. E às vezes você não sofre perseguição por falar que é cristão, mas por praticar valores cristãos, né? Exato. Se você às vezes pratica, por exemplo, o valor de ajudar uma pessoa, fazer o bem por causa de Cristo. Alguém vai dizer, não, tu é louco, tu é bom. Investe esse dinheiro, investe esse dinheiro em ações, dá muito mais lucro, né? Eu tenho umas ações assim que dão, né? Vai ajudar esse cara miserável, esse cara da Venezuela, esse cara que veio da África, né? Esse pessoal emigrado, né? Esse nigeriano que está aqui. Não, põe nas ações, ali rende. Então, nós cristãos temos uma opção pelo forasteiro, pelo estranho, pelo que ninguém atende, né? Mas lá fora eles vão achar que a gente é maluco. Ou falar a verdade, ou não sonegar imposto, não se corromper, não fazer coro com, sei lá, né, um grupo grande para fazer algo que você não concorda. Aí vem perseguição, aí vem tribulação. Mas são motivos para estudar Apocalipse. Pois não. Quando eu vim para a Bíblia há 15 anos atrás, eu tinha uma sala no escritório e na hora do almoço a gente fazia aula de teologia, né, a Bíblia. E aí o diretor expulsou a gente, falou, vocês não podem ir aqui. Aí eu fui para o estacionamento, aí eu virei o profeta do estacionamento. As pessoas agradecem até hoje os estudos, mas é uma perseguição. Basta você começar a fazer, era um espaço na hora do almoço, eu estava ensinando a Bíblia, como estava aglomerando muita gente na sala, o diretor falou, aqui você não pode, só da porta para fora. É isso que eu vou fazer no estacionamento. Aí eu virei o profeta do estacionamento. Legal, profeta. Mas às vezes no estacionamento que as coisas boas acontecem, exatamente. E veja, talvez se você estivesse fazendo um treinamento para investir na bolsa de valores, ninguém ia te pôr para fora. Você estivesse fazendo um treinamento, até uma coisa boa, aprender línguas, aprender libras, aprender alemão,
não ia te pôr para fora, mas como era com Cristo, não, isso nós não queremos. Cristo nós não queremos, vamos para fora. Mas o estacionamento também é bom. O João Batista não foi pregar lá no deserto? Então, é estacionamento. Então, também nós temos que tratar o livro como inspirado por Deus, por isso que nós estamos estudando. Por quê? Porque o Apocalipse é um livro que diz que é inspirado em várias ocasiões, ele faz questão. Tem livros do Novo Testamento que a gente aceita o processo de inspiração. Inspiração quer dizer que o Espírito Santo guiou o escritor, né? O escritor escreveu com a sua gramática, com a sua ideia, com a sua cabeça, mas por trás Deus estava conduzindo para que o que saísse ali não fosse o erro humano, mas fosse a verdade de Deus, né? Esse é o processo de inspiração. Ele não mata o escritor, ele não tira o vocabulário, não tira a autoria do sujeito, né? Mas o Apocalipse é um dos livros que mais afirma isso, né? E então nós vamos estudar o livro para levar o poder de Deus e conhecimento sobrenatural que o livro revela. Tem gente que vai achar no livro, não acredita no Apocalipse, que prevê coisas que eles não poderiam saber. Bom, realmente, vamos tomar uma decisão antes. Deus existe ou não? Se Deus não existe, então não tem predição nenhuma, né? É loteria só. Tu escreve um número aqui e fala, vai dar esse número na loteria. Então isso se der, fica milionário. Se não, perde dinheiro. Mas o que nós estamos vendo no Apocalipse é que Deus diz uma coisa e você espera um pouco e acontece exatamente. Então, se Deus existe, é possível a Deus prever coisas, como já fez no passado e como o livro em alguns aspectos vai fazer. Então, o ensino do Apocalipse vai mostrar esse conhecimento sobrenatural que só Deus tem. E ele não vai contradizer outros livros da Escritura Sagrada. Isso que é interessante. Às vezes alguém pega o Apocalipse e fala, descobri uma doutrina aqui no Apocalipse. Mas espera, essa doutrina contradiz o que outros textos mais claros, inclusive, dizem. Então eu não posso, né? Se eu entendo como livro inspirado, eu entendo que também Paulo, João, Mateus são inspirados também, né? Então, eu não posso pegar o Apocalipse e usar uma interpretação minha do Apocalipse para obstruir ou negar o que outros textos inspirados fizeram. Se são todos inspirados, eles vão convergir, né? A interpretação deve ser convergente numa mesma direção. Tá bom, vamos lá. Bom método de estudo. Esse livro antigo meu, com o Brian, tá na internet, vocês podem baixar de graça lá. O método de estudo, começando com o texto, depois estudo com o texto, do texto bíblico, as palavras, ideias, e no fim você faz o seu estudo, a sua parábola. Então, o estudo bíblico, o Apocalipse precisa de método, não é aquela coisa assim, abrir o livro, nossa, isso aqui é muito parecido com uma televisão, uma imagem que fala. Então, é proibido assistir televisão porque a televisão é a besta do Apocalipse, uma imagem falante, né? Você pode pensar que é brincadeira, mas na verdade essa foi a interpretação padrão de uma das maiores denominações pentecostais do Brasil no século XX, anos 60, anos 70. Eles usavam o Apocalipse, a imagem da besta que tinha o poder de falar, como predição da nossa televisão. Imagina o computador e a internet hoje, né? Agora, esse movimento ele existe, mudou de doutrina, claro, mas eles interpretavam o Apocalipse assim, né? Então, tem que haver um estudo sério de texto, no contexto, as palavras, no sentido original, o que significa, as ideias, as doutrinas que esse texto traz, e a palavra, o método de estudo. E essas boas regras de estudo também ajudam. Então, a Escritura deve ser usada para interpretar a Escritura. Então, eu leio o Apocalipse, vou usar, por exemplo, outros textos bíblicos, profecias, até as imagens semelhantes, para ajudar. Não que um determine o sentido do outro, nem um livro determine o sentido de outro livro. Cada livro pode dizer o que ele quer dizer. Mas os paralelos são inevitáveis, são né, bem óbvios. A gente tem que lembrar isso. Quando o nosso segunda-feira que passou, sim, apesar de estar afirmando que o livro vai afirmar a regra inspirada por Deus, eu queria ver por cima se isso é verdade.
E que no princípio ele teve uma certa dificuldade de aceitação da igreja e também até mesmo para entrar no cano. Isso é de fato? Ou... Sim, o Apocalipse teve dificuldade de entrar no cano por vários motivos. A igreja siríaca até hoje não aceita não só o Apocalipse, eles ficaram com um cano de 22 livros. Por que 22 livros? Porque o Novo Testamento, né? Porque o Velho Testamento hebraico você também pode organizar em 22 livros, né? Agora, esses 22 livros são os nossos 39, isso é só um jeito de dividir diferente. Agora, eles, a igreja da Síria, os jacobinos, o pessoal que é perseguido ainda hoje lá no Líbano, eles são cristãos, mas sofrem muita perseguição, até socialmente eles são párias, são catadores de lixo, são gente que passa muito mal lá. Mas eles têm 22 livros, eles não têm. O que eles não têm? O Apocalipse, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas, onde se deu certo, 22, 23, 24, 25, 26, 27, exatamente. Esses livros eles tiraram. Por quê? Cada um tem uma razão, né? Não é que eles tiraram, eles nunca aceitaram. Porque o Apocalipse, porque é muito fantástico. E eles viveram naquela região, vamos dizer, seria no norte da Síria, quase hoje, né? No norte da Síria, pertinho do Iraque. E naquela região o judaísmo tinha muita força e aquelas fantasias judaicas eram muito, vamos dizer, fáceis de ser manipuladas, usando o Apocalipse como, né, um livro de fantasia, de milênio na Terra. Então eles mandaram fora, queremos isso. Outros livros, Judas e Pedro, tinham um pouco de referência aos apócrifos, não queriam. E 2 e 3 João, muito pequenininho para eles prestarem atenção. E como 22 livros, dá exatamente 22 livros, né, que são 22 consoantes hebraicas, então eles ficaram com isso até hoje, né? Então o Apocalipse tem dificuldade também no Ocidente cristão, Roma, né? A parte mais ocidental tem dificuldade, mas depois com o tempo ele se impôs, né? Sobretudo com uma interpretação mais alegórica. Mas o Apocalipse deu problema porque alguns quiseram interpretar literalmente os 1000 anos da Terra, aquela coisa aí, alguns caíram fora, né? Então teve dificuldade. Mas de novo, em geral a cristandade hoje, fora os jacobinos, a igreja siríaca, os que são jacobinos, não sei se estou falando certo, mas a igreja da Síria, eles aceitam, todo mundo aceita o Apocalipse como um livro canônico, tá bom? Então, mas a gente trata o livro como inspirado por Deus e a gente usa as regras de interpretação. Tinha mais alguém levantando a mão? Não? Os textos mais fáceis da Bíblia devem ajudar a interpretar os mais difíceis e não o contrário. Então, por exemplo, quando a gente lê, lá, olha comigo no Evangelho de João, vai? Evangelho de João, capítulo, eu acho que é o 5 que eu quero. João 5. Alguém lê para mim João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Obrigado. Vem a hora em que vai acontecer o quê? Alguns dos que se acham nos túmulos? Todos. Mas vai todo mundo para o céu? Não. Vai para onde? Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Mas em momentos diferentes, 1000 anos de diferença entre um e outros. Não. Então ressuscita primeiro os que vão para a vida, passa 1000 anos, ressuscita depois os que vão para a condenação. Não. Então um versículo simples desse me diz que a ressurreição de bons e maus, justos e injustos, condenados e salvos, acontece no mesmo momento, certo? Então esse texto simples, texto fácil, deve me ajudar a interpretar outros. Tem gente que vai interpretar o Apocalipse, vai fazer isso aqui que eu faço aqui. Primeiro, antes do milênio, os santos interpretam. Tomara que me interpretem. Ressurgem. Eles ressurgem. E depois, no fim do milênio, aí os maus ressurgem. Bom,
fazendo essa interpretação do Apocalipse 20, eu estou indo contra o dito claro de Jesus. Então, acho que não está errado isso aqui. Isso não está errado. Está errado essa minha interpretação aqui. Não é verdade? O texto mais fácil ajuda a interpretar o mais difícil, não ao contrário. E o texto literal ajuda a interpretar o simbólico. E não o simbólico vai fazer a interpretação dos textos literais. A gente faz isso com qualquer coisa, né? Começa com fácil, né? Não com difícil. Também, não misturar textos de diferente contexto, nem forçar a transmitir a mesma ideia. 1 Pedro, capítulo 5, lá no finzinho. Eis que o diabo ruge, anda ao redor como o quê? Leão. Aí em Apocalipse, capítulo 5, aparece um leão. Quem que é? É o diabo. É o diabo lá, o diabo aqui. É Jesus. Mas por quê? Eu estou misturando, né? Fazendo uma bagunça. Então, claro que lá em Pedro, capítulo 5, ele usou a metáfora é quer dizer, transportar, mudar, né? Não tem nada a ver com a Big Tech, né? Transportar e o verbo carregar, né? Então, é transportar de um campo para outro. Leão é bicho. Aí eu transporto a ideia de um bicho para um ser espiritual, o diabo, que então, né, vai caçando, vai, né, rondando a vítima. Agora, eu posso transferir também o leão para o sentido da família real, né? E Davi e Jesus é o leão, porque lá nas profecias do Jacó, né? Judá é leãozinho, o certo nunca vai se afastar dos seus pés, né? Então, nas bênçãos do patriarca Jacó sobre o filho Judá, ele foi comparado com o leão, e isso aí depois caiu na dinastia de Davi, que o leão, né, Judá, são os descendentes de Davi que receberam a realeza naquela tribo, sobre todas as tribos. E aí, muito mais aplica a Jesus, o Rei dos Reis, né? Mas veja, não vou misturar o contexto de 1 Pedro, capítulo 5, com Apocalipse 5. Então, por que isso é importante? Porque tem gente que vai fazer confusão, né? Vai misturar. Apareceram dois caras falando com Jesus lá na transfiguração, lembra quem são? Elias e Moisés. Aí tem duas testemunhas lá no Apocalipse 11. Deve ser o mesmo. Né? Vamos estudar, né? Mas assim, misturar rápido assim pode dar confusão, né? É como você fazer um bolo e misturar rápido uma coisa sem prestar atenção. Não era para pôr cimento na massa, mas é massa, cimento, né? Não era para ter posto, né? Tem que ver direitinho o que vai fazer. Então, não misturar em contextos diferentes com muita facilidade, interpretar cada texto no seu contexto. Isso vale para toda a Bíblia, né? Texto no contexto. E o sentido gramatical, histórico, teológico original é o mais importante do entendimento do livro. Então, mas olha, isso aqui parece tanto com a minha situação, né? Com a minha vida, com a minha experiência. Parabéns, que bom. Mas veja primeiro como é que foi lido lá naquela época. O que significou para eles. Aí, pode aplicar para hoje, tudo bem, né? Mas sempre o primeiro sentido é o melhor, né? Então a gente vai tomar esse cuidado. Trabalhar do geral para o específico, ou seja, a mensagem de um segmento particular do livro deve ser elucidado pelo livro como um todo e não o contrário. Que seria, por exemplo, fazer o capítulo 20, a questão do milênio, comandar a interpretação do livro inteiro. É o que a pessoa faz, né? A pessoa pega o milênio, tudo tem que se encaixar antes ou depois do milênio. Mas veja, o Apocalipse tem toda uma narrativa que a questão dos 1000 anos vem lá no fim para um objetivo muito específico. Nunca é mencionado antes no livro. Então não adianta querer fazer aquele detalhe governar toda a interpretação do livro, né? Então é isso que... não sei se existe ainda lá no Museu do Ipiranga. Conhece o Museu do Ipiranga? Eu já vi o Museu do Ipiranga. O quadro do Pedro Américo da Independência, é famoso aquele quadro. Dom Pedro, assim, nas margens do rio Ipiranga, né?
levantando a espada e os soldados atrás dele, um carroceiro com um carro de cruz ali do lado, né? Aquele quadro é grande, tá? Porque dessa parede aqui a gente tem que ficar longe para se ver, né? Mas imagina eu chegar lá no quadro e dizer, o quadro da independência é misterioso, tem o pé do carroceiro aqui, né? Mas não consigo entender, né? Porque eu só peguei, né? Não, sai longe, peraí. Olha tudo, lá está o Dom Pedro, os soldados, olha aqui os caras da corte, olha aqui, né? Agora eu entendi o quadro, né? Então, o detalhe, o detalhe específico tem que vir a partir de uma visão do geral, né? Então você pega o livro todo e aí consegue entender cada detalhe, né? Tudo bem até aí? Tá. Reconhecer o gênero literário. Não vou discutir muito isso, mas vou deixar vocês lerem na apostila. Apocalipse, nós temos um na Bíblia, mas existiam muitos apocalipses judaicos escritos, né? Tanto que eu acho que tem aqui. Olha, o Apocalipse de Esdras, o livro de Enoque é um apocalíptico. E acho que tem mais livros apocalípticos, tem muita literatura sobre os apocalipses, mas tem uma centena de livros judaicos e cristãos no formato apocalíptico, formato muito simbólico. Até tem um livro cristão chamado O Pastor de Hermas, que é mais ou menos do 2º século, que é um cristão, o cara chama Hermas, ele era irmão de um dos presbíteros da igreja em Roma, e ele escreveu um livro chamado O Pastor, que eram revelações que ela recebeu, tudo também simbólico, tudo muito cheio de imagens, sabe? Não era nada literal. Então, esse gênero literário existiu na antiguidade cristã, na antiguidade judaica e cristã, e a gente tem que entender o livro do Apocalipse dentro desse gênero, né? Desse gênero chamado apocalíptico. Então, tem que entender as características da literatura para interpretar dentro desse tipo. Porque, por exemplo, quando você interpreta uma carta de Paulo para a igreja em Roma, você entende que é uma correspondência, né? Alguém falando, outros recebendo a mensagem. É uma correspondência. Já no Evangelho, é uma narrativa histórica, né? É outra forma de ler. Então, o Apocalipse é outra forma de ler. Então, tem uma série de aspectos, né, que o livro vai precisar entender. Então, só algumas coisas importantes é que ele é baseado muitas vezes no Velho Testamento, então a gente vai ver as figuras do Apocalipse bem ligadas com o Velho Testamento. Geralmente essa literatura apocalíptica vem em época de perseguição, opressão, sofrimento e um certo pessimismo. O Apocalipse não se escreve em época boa, se escreve em época ruim. Então, por quê? Porque quando o discurso racional não consegue te motivar, o emocional te motiva. Então você faz uma imagem bonita ou até grandiosa e você, via emocional, pelo afetivo, pelo imaginário, você chega no coração da pessoa. Porque se fosse racionalmente, veja, os seus inimigos são mais fortes, mais poderosos, têm mais dinheiro, têm mais motivo para te matar e você não tem força não para resistir. Está mal o negócio. Você viu uma imagem, não. Veja bem, há um monstro enorme que vem devorar você, mas Deus manda a terra se interpor e faz. Então você faz uma narrativa fantástica, mas essa narrativa vai tocar mais seu coração do que uma descrição fria de fatos ou um discurso assim direto. Não, Deus vai cuidar de você, fique firme. Mesmo que você morra, tudo bem. Assim, mesmo que sua filha, seu filho sendo torturado na sua frente, você vai conseguir se regozijar, não dá, né? Esse discurso não convence. Então o Apocalipse, todos eles têm essa pegada, né? E gerar um objetivar gerar lealdade, virtude, coragem, fé e esperança em meio de problemas. E o método consiste em usar símbolos, os relatos impressionantes. Tem gente que pensa que o Apocalipse foi escrito em símbolos para enganar os romanos, que nem linguagem cifrada. Gente, o romano
não conquistou o mundo sendo estúpido, viu? Eles eram tudo de malvado, mas estúpido não, né? Quando você tem um cara muito poderoso, achar que ele é muito estúpido, aí até tem uns muito estúpidos, mas nem eles são tão estúpidos. Não confie nisso. O malvado sempre usa a inteligência para o mal. Um romano que lê esse Apocalipse ia entender que é literatura subversiva, sim. Que está falando mal do governo, sim. Que é um livro contra o poder romano. Então, por que a linguagem simbólica? Não é para esconder o sentido. É porque a linguagem simbólica entra de outro jeito. Ela entra na nossa leitura, ela entra por esse lado nosso que alcança a esperança, a motivação, o ânimo interior, que a linguagem racional não alcança. Bem? É interessante você falar isso, porque é como você, vamos dizer, tentar se comunicar com uma pessoa que está com Alzheimer, né? Uhum. Então, você fala, a pessoa não entende. Você toca uma música que para ela remete a um tempo passado, uma boa memória, aí a pessoa se emociona, né? Então, uma pessoa em sofrimento, muitas vezes não é o que você fala que vai confortar, é a sua presença, um abraço, um cafezinho, né? Alguma coisa que traz um aconchego, né? Verdade. Então, talvez o Apocalipse é esse bálsamo. Vai nessa linha. Isso que a linguagem poética da Bíblia faz, gente. Por isso que tem irmãos que falam, estou mal, vou ler o Salmo. Melhor coisa. Melhor. Porque a linguagem do Salmo não é racional, não é objetiva. É afetiva, convida à fé, mas vai por essa outra via. Entra dentro da gente por outro caminho e aí faz uma mudança, levanta a pessoa. Dentro dessa sua ideia de enxergar o simbolismo do Apocalipse, né? Eu já vi a outra versão também, que seria para enganar o soldado. Mas como faz para chegar a essa conclusão? Tipo, tem alguma história que foi contada que o cara chegou nessa conclusão de enganar os soldados, ou você para chegar nessa sua conclusão? Olha, a gente tem pouca documentação da leitura da literatura cristã pelos pagãos. Então, a gente tem poucos textos de um pagão. Por exemplo, um cara que leu textos cristãos, é um crítico do cristianismo pagão chamado Celso. E ele leu textos cristãos e fez a acusação dele baseada na leitura dos evangelhos. E aí, um cristão chamado Orígenes replicou, respondeu às críticas dele. Então, são raros esses casos. Então, não há muita leitura do Apocalipse que a gente tenha visto um pagão fazer para dizer, olha, eles entendiam, veja aqui o texto, né? Mas eu parto do seguinte princípio. A leitura do livro, vocês vão ver certas coisas que aparecem no livro, a linguagem simbólica, no capítulo 17, por exemplo, dá para saber de quem está falando claramente, dos reis que estavam lá, né? E é como se eu dissesse hoje para você, sem dúvida nenhuma, quem é o cara, qual é a nação, qual é o país, qual é o povo que tem poder militar para invadir qualquer país do mundo. Quem que é? Deixa eu dizer? Estados Unidos. Você não tem dúvida. Porque a hegemonia, nos anos 80 a gente estava na dúvida. Ainda tinha aquela paridade América e União Soviética. Depois que a União Soviética se desmantelou no fim do século XX, né? Sobrou uma única potência, né? Realmente hegemônica. Eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles quisessem invadir a Amazônia, acabou, gente. Desculpe dizer. Não vão, acho que não vão fazer. Mas se eles quisessem, poder militar eles têm. Não tem. O exército brasileiro é bem intencionado, é forte, é treinado, mas não dá para competir com eles, entendeu? Então, não tem. Então, imagina no mundo antigo se eu falar sobre a cidade que domina os reis da terra. E eu moro dentro desse império. Se estivesse lá na China, aí quem que é a cidade que domina os reis da terra? Será que é, né? Mas morando dentro do Império Romano, usando isso, então eu digo, o romano entenderia. Só que, lógico, então, aquele motivo, a linguagem cifrada para os romanos não entenderem. Não vai funcionar. Mas aí a gente tem que
a linguagem cifrada ajuda a gente a entender aquela mensagem por uma via que é dramática. Porque você vai vendo, nós vamos ver no capítulo 4 e 5, que o Apocalipse funciona como um drama. Tem momentos que ele é teatral. Então, por que teatral? Porque, de novo, você consegue emoção, envolvimento emocional com essa narrativa, e se fosse uma descrição assim muito simples, né, em prosa, dá sono. Então essa é a questão. Mas vocês vão avaliando as possibilidades, né? Estou dando essa possibilidade interpretativa. Então você está dizendo que o fato de Apocalipse ter sido escrito nesse gênero literário dos sinais tinha um caráter subversivo, mas não era esse o motivo. Assim, o motivo de escrever desse gênero não era fugir da perseguição, mas era consolar os cristãos. Porque Paulo é mais subversivo, claramente, em Romanos 1. Romanos 1, versículos 1 a 18, Paulo incorpora no discurso dele, a gente nem lê aquele texto, o texto político, mas Paulo, em Romanos 1 a 18, ele incorpora toda a terminologia exclusiva do culto imperial e ele reverte para Jesus. Se você lê aquele texto pensando que você está na ditadura do Império Romano do primeiro século, ele é altamente subversivo. É que nós lemos já aclimatados com o cristianismo, né? E a gente pensa que aquele texto é da igreja. Mas os termos usados ali eram os termos da propaganda do governo para a adoração do imperador. E Paulo pega aqueles termos e aplica a Jesus. Então Paulo está fazendo um desafio aberto, escrevendo para a capital do império. Roma está cutucando a onça com vara curta. Mas o Apocalipse não faz isso porque o objetivo não é claramente mostrar, eu acho esse império um aliado do diabo. Ele vai dizer no capítulo 13, né? O Império Romano é o amiguinho do diabo para nos perseguir, né? Mas em vez de usar essa linguagem chula que eu estou usando, ele vai usar uma linguagem muito simbólica que carrega toda uma tradição simbólica e, junto com a tradição simbólica, a tradição de fé que supera esse problema. Então, é esse o caminho que ele escolhe. Não é por cifrar a linguagem, é por conseguir um objetivo de persuasão que envolve, vamos dizer, um discurso holístico. Nós estamos acostumados na cultura ocidental com discursos para a nossa mente lógica, para a nossa mente objetiva. Mas isso é um engano, que nós somos convencidos pelas emoções. O Aristóteles já dizia que dos três elementos persuasivos, o logos, o ethos e o pathos, que são as emoções, é o que mais convence pessoas. Porque o logos todo mundo conversa. O discurso racional, um partido e outro partido tem. Aí o ethos, o caráter de quem fala, a gente julga, mas o sentimento que a gente tem quando ouve a mensagem é isso que vende. O pessoal do marketing sabe trabalhar, né? Faz aqui, que aqui o povo sente e compra, né? Então, o João usa isso de um modo lícito. Ele vai trabalhar no nosso aspecto emocional, porque o ser humano não é só ração, não é só emoção, é só racional. Ele é esse pacote completo, né? Tudo nos faz cristãos ou não, né? Então aí é um pacote. Deixa eu. Olha, tem duas coisas. Você tem duas mãos levantadas e tem um intervalo. Então, se o discurso, vamos ter essas duas mãos em intervalo. Aí a gente, só porque alguém vai levantar a mão, está me cortando. Então não, vamos só ter eles dois e a gente vai para o intervalo. Pois não. Essa coisa que fala da cifragem, que era para enganar os romanos, eu já ouvi. Só que se a gente ver o relato de Atos, que ali no caso é Paulo, mas João não pode ter feito a mesma coisa.
Da mesma maneira que Paulo conversava com os guardas pretorianos, João estava na cadeia. E algum guarda pode ter sido convencido do Evangelho, e de algum jeito Deus deu um jeito do Apocalipse chegar até a igreja. Sim. O processo talvez seja um pouco diferente do de Paulo. Paulo ficava numa prisão domiciliar com algemado e um soldado o dia inteiro. Então trocava de soldado, coitado de soldado, né? Ele tinha que aguentar 4 horas de pregação, depois via outro, né? Mas assim, a tornozeleira eletrônica jogou bem nesse caso, né? Porque pegou o cara ali, né? Mas o Paulo, agora João, é muito velho. Então os romanos tinham uma ética com velhos diferente. Então não matava o velho, exilou na ilha de Patmos. Agora o exílio na ilha de Patmos é o seguinte: eles colocam a pessoa lá e controlam o porto. Então não é uma prisão, está solto na ilha. Lembra quando tinha prisão na ilha de Itamaracá, lá em Pernambuco, né? Era uma ilha, na verdade o riozinho que saiu da ilha era pequenininho. Eu já fui lá visitar, presta atenção, né? Agora é museu, mas os presos ficavam soltos lá dentro, né? Eles vigiavam aquele riozinho, que era um braço de mar, na verdade, né? Então a ilha é prisão, mas o cara está solto. Então, Patmos, mais que isso, eles eram exilados. Então João não estava necessariamente preso, né? Ele tinha liberdade para escrever o livro, né? E como o livro chegou, de novo, o contrabando sempre funciona, né? Mas assim, mas a situação é um pouco diversa de Paulo. Mas de novo, pode ser que ele conseguiu boa vontade de algum oficial que fez com que o livro vazasse para as igrejas na Ásia, né? Que o livro vazou primeiro que João. Diz que João foi solto, mas o livro foi primeiro, né? Como podemos estudar o Apocalipse, você está trazendo uma coisa, acho que é bem importante, até respondendo a pergunta do irmão, trazer esse contexto histórico que vai ajudar muito a gente a compreender. E Jesus também falou de parábolas, né? E um terço, talvez, do seu discurso, talvez não era para esconder, ele falava aos fariseus, enfim, eles estavam entendendo o que estavam compreendendo. Então, fazendo esse paralelo. Tem paralelo, que veja, as parábolas, a gente lê e a gente não percebe a riqueza. Gente, parábola é perigoso. Olha a parábola de Jesus. Um homem foi assaltado, caiu no caminho, então veio pelo caminho. O primeiro que era quem? Sacerdote. E passou de lá. Então, depois, em segundo lugar, veio o levita. Na mente de quem está ouvindo, o cara que fez a pergunta, o que era o cara que fez a pergunta? Lembra qual era a profissão dele? Era o escriba. Na sequência de santidade, sacerdote, levita, quem que vai passar agora? O cara estava esperando já, sabe? Estava até falando com agora, né? Vou aparecer eu, né? Porque era a expectativa. E aí vem quem? Veio o banqueiro de bicho. Vem o dono da boca de fumo. É mais ou menos assim. O cara inverteu. Para os judeus, um samaritano e um demoniado era a mesma coisa. Você fala para Jesus: você é samaritano ou é endemoniado? Tanto faz. Tudo não presta, né? Então, quando Jesus colocou esse cara na narrativa, ele assustou. E justamente o desgraçado do bicheiro, do dono da banca de fumo, foi quem ajudou o cara a cair na estrada, não foi? Então, veja, a linguagem simbólica da parábola causou um impacto de desconstruir a certeza do cara, que ele tinha certeza que na sequência vinha ele, né? E não veio ele. Pior, veio o improvável, o impossível. Jesus pôs ele na história e, no fim, pergunta quem foi. Ele nem conseguiu dizer o samaritano. Ele disse:
aquele que usou misericórdia. Eu não consigo falar o samaritano. Não consigo falar. Aquele que usou misericórdia. Então vai lá e faz igual. Eu também te perdoo, vai lá e faz igual. Então, linguagem simbólica de Jesus nas parábolas não é só efeito didático, é um veículo poderoso para desconstruir preconceitos e construir novas certezas. Mas nós vamos construir mais depois do cafezinho. Tá bom? Vamos lá, vamos parar. Obrigado.